Olá, tudo bem? Professor Alexandre, vamos iniciar mais uma aula de Química, certo? Vamos lá, gente. Ó. Nosso último assunto foi classificação periódica, né? Naquele tema, né, naquele conteúdo, nós estudamos como é possível classificar os elementos químicos dentro de uma tabela periódica e, a partir daquilo, inferir várias informações. Pois é, nós continuamos estudando, certo, esse assunto, só que agora com a temática, com o tema propriedades periódicas. Ou seja, aqui a gente vai começar a analisar uma série de informações que são obtidas a partir da análise da tabela periódica, da disposição dos elementos químicos e que são cruciais para a vida do acadêmico, do químico, né, do estudante de ensino médio e assim por diante. Beleza? Vamos dar o pé inicial então? Vamos lá. Primeiro passo. O que é algo periódico, né? Você é fã de um anime, por exemplo, né? E esse anime ele é publicado mensalmente. Ou seja, todo mês, né, vai haver uma publicação inédita, né, nova daquele anime. Aquele evento é periódico? Sim. Esse evento ele é periódico porque ele se repete em um ciclo bem exato, digamos assim, tá? Então, uma revista mensal é algo que sempre acontece naquele mesmo fato, aquele mesmo exemplo também é um evento periódico, né? Então, periódico porque se repete, né? Tem um começo, um meio e um fim. É mais ou menos isso, tá, gente? Vamos pegar essa informação da revista e vamos trazer aqui para dentro da química, por exemplo. Tá bom? Bora lá. Nós temos várias propriedades periódicas que serão estudadas ao longo das aulas, tá? Raio atômico, eletronegatividade, energia de ionização e assim por diante. Beleza? Nosso pontapé inicial é com raio atômico, né? Beleza. Galera, já pensaram em medir o tamanho de um átomo? Pois é, isso é possível. Muito complicado, certo? Extremamente difícil, algo feito por físicos em laboratórios sofisticados, tá? E aí é sim possível medir o tamanho de um átomo. Então, basicamente, percebo que eu falei, é difícil, tá? Mas não é impossível. Mas na verdade, o que a gente pode medir é algo aproximado, né? Não é algo exato. Porque basicamente o tamanho do átomo tem a ver com as camadas eletrosféricas, né? Então é algo muito difícil de se medir. E aí, de uma maneira bem simples, bem didática, né, para vocês que estão no ensino médio, uma maneira para se medir o tamanho de um átomo, ou seja, o raio de um átomo, é da seguinte maneira: pega-se dois átomos, ou seja, dois núcleos iguais. Então, sódio, sódio, enxofre, enxofre e assim por diante. E ali você vai colocar esses átomos lado a lado, sódio, sódio, enxofre, enxofre e assim por diante. Então, eu vou pegar e vou medir a distância de um núcleo para o outro núcleo. Então, por exemplo, ó, são dois átomos iguais. Eu tenho aqui um núcleo e no outro átomo eu tenho também um núcleo. Eu vou medir a distância de um núcleo para o outro núcleo. Então, o que é que vai ser o raio de um átomo? Vai ser a metade da distância dos dois núcleos. Repito novamente, o que vai ser o raio aqui? A metade da distância entre os dois núcleos. Sendo assim, como é que se calcula o raio de um átomo? Você vai pegar a distância
e vai dividir por 2. E aí você vai obter um valor matemático, um valor numérico, que é medido em picômetro, uma unidade bem pequenininha, 10 elevado a menos 12. É muito zero, é 0, alguma coisa aí, 0, 0. Então, é 10 elevado a menos 12, certo? Ou seja, a unidade é o picômetro, beleza? Professor, eu vou precisar fazer cálculos matemáticos aqui nesse assunto? Não, porque os átomos conhecidos por nós, os físicos, eles já fizeram isso para a sociedade, eles já calcularam, certo? O tamanho desses átomos. E aí a gente não vai trabalhar muito com matemática em si, tá bom? Passando o slide, eu lhes apresento aqui uma tabela que tem somente elementos representativos e esses valores matemáticos aqui, ó, do lítio, por exemplo, ó, 157 picômetro, ó, o berílio, 112 picômetro. O que isso quer dizer? O tamanho, tá, galera? O tamanho do átomo medido em picômetro. Beleza? Até aí tá entendido? Muito bem. Aqui nós temos, tá? Nessa tabela, somente, como já falei para vocês, elementos representativos que vocês devem lembrar o nome desses elementos, por exemplo, ó, dos grupos das famílias, tá? Grupo 1 ou família 1A, nós temos alcalinos, 2A alcalinos terrosos, ó, 3A, 4A, 5A, 6A, né, calcogênios, 7A, halogênios, né? Perceba que aqui não está representado os gases nobres, tá bom? Depois eu falo por quê. Bora lá. Perceba o seguinte, que cada grupo aqui, né, tu vai ter os elementos químicos presentes e esses elementos têm um tamanho representado por um círculo, né, ó, desde maiores até, ó, menores, tá? Ou seja, isso é basicamente uma representação, tá, do raio desses elementos. Lembrando que isso é medido em picômetro, né? Então aqui é apenas um dado ilustrativo, né? Ou seja, tem que lembrar que o átomo é milhões ou até bilhões de vezes menor, né, do que é mostrado na tela do computador para vocês, tá bom? Mas vamos lá, professor. Você falou, né, que nós estamos estudando aqui propriedades periódicas, né? Raio atômico, ou seja, são eventos que se repetem. Mas vamos lá, me explique isso melhor que eu não entendi ainda. Pronto, beleza. Galera, quando você analisa, por exemplo, um grupo, ou seja, uma família, de cima, ó, para baixo, de cima para baixo, percebo que o tamanho desse círculo, ou seja, o tamanho dessa bola ou o tamanho desse raio está aumentando. Ó, começou menor, aumentou. Quando você voltar para o próximo grupo, né, que é o do berílio, por exemplo, ó, começou menor, termina maior. E assim por diante, ó, é como se diminuísse, ó, aumentasse, aí volta de novo, ó, diminuísse, aumentasse e assim por diante. Então, esse evento ele é periódico, porque ele se repete, ele tem um mínimo, um máximo, ó, um mínimo e um máximo, e assim por diante, tá bom? Então, a gente vai analisar aqui, por exemplo, que na mesma família, de cima para baixo, o raio ele tende a aumentar. Professor, por quê? Vamos lá, gente, ó. Perceba o seguinte, né? Esse 1, esse 2, esse 3 e esse 4 e esse 5 indicam níveis energéticos ou períodos. Então, o lítio, ó,
está aqui no 1, ó, sódio 2, potássio e assim por diante. Então, à medida que você vai descendo, né, ó, de cima para baixo, ou seja, descendo, a quantidade de níveis energéticos, né, tende a aumentar para comportar essa quantidade maior de elétrons. Ou seja, numa mesma família ou no mesmo grupo, quanto maior o número atômico, mais elétrons eu tenho que distribuir, mais camadas são necessárias. E aí a tendência do raio vai ser o quê? Aumentar, certo? Então, sempre que você analisar elementos que estão no mesmo grupo, ou seja, na mesma família, certo? De cima para baixo, o raio vai aumentar. Ou seja, o raio do rubídio é maior que o do potássio e assim por diante, tá, gente? Vai se repetir em todos os grupos, beleza? Mas, professor, quando eu analiso os períodos, por exemplo, ó, períodos, ó, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, né, flúor, ou seja, são elementos que estão no mesmo período, não estão na mesma família. O que eu percebo? Que da esquerda para a direita, o tamanho do meu raio está diminuindo, não é isso? Mas, professor, está errado isso. Porque se o lítio tem número atômico 3, o berílio é 4, né? O boro seria 5, o carbono é 6, o nitrogênio é 7, o oxigênio é 8 e o flúor é 9, ou seja, está aumentando o número atômico, então o raio tinha que estar aumentando e aqui está diminuindo. Está errado, professor. Galera, pensa o seguinte, ó, os elementos que estão no mesmo período, eles têm em comum a mesma quantidade de nível energético. Então, do lítio até aqui o flúor, todos têm a mesma quantidade de camadas. Se eu não me engano, todos têm 2 camadas eletrônicas, né? E aí, tu faz o seguinte, tu vai perceber que se eles têm a mesma quantidade de camadas, certo? O fator que vai determinar o tamanho do raio vai ser, na verdade, a atração entre o núcleo e a camada eletrosférica. E a ideia é, quanto mais prótons que estão no núcleo atraindo os elétrons que estão na eletrosfera, menor será esse raio. Então, esse fenômeno explica por que o raio do berílio é menor que o do lítio, sendo que o berílio é 4 e o lítio é 3. Então, a ideia é essa, tá? Da esquerda para direita, o teu raio vai diminuir. Por quê? Porque quanto mais prótons atraindo os elétrons da eletrosfera, menor será o raio. Maior atração, ó, compacta, certo? Já quando você analisa grupos ou famílias, tá? De cima para baixo, certo? Essa atração ela tende a diminuir, certo? Porque os elétrons vão ficando mais distantes do núcleo, porque eu vou tendo mais camadas eletrosféricas. E aí esse raio vai, ó, aumentando, ok? E aí a gente aprendeu algumas informações importantes sobre a primeira propriedade periódica a ser estudada, que é o raio atômico, certo? Ele é um evento periódico por quê? Porque é um evento que se repete. Ele tem um nível, um começo, né, e um fim. E esse ciclo vai, né, se alternando, ele continua,
e assim por diante. E a análise que você vai fazer é a seguinte: elementos que estão na mesma família, no mesmo grupo, quanto maior o número atômico, maior vai ser o raio. Agora, elementos que estão em períodos iguais, mas que pertencem a famílias diferentes, quanto maior o número atômico, menor será o raio. É imprescindível que para essa aula você compreenda isso. É um dos objetivos da aula de hoje, ok? E aqui explica o que eu acabei de demonstrar para vocês, né? Estamos falando que de elementos que estão, certo, galera, no mesmo período, por exemplo, ó. Logo, para átomos que apresentam igual número de camadas, ou seja, mesmo período, ó, pertencem a famílias diferentes, podemos raciocinar da seguinte maneira: maior número atômico, que é o número de prótons, maior número de prótons no núcleo, maior atração núcleo-eletrosfera, menor será o raio, tá bom? Foi o que eu expliquei para vocês. Mas quando eu falo em grupo ou família, quanto maior o número atômico, maior vai ser o raio, porque eu vou aumentando o número de camadas eletrosféricas, tá bom? Professor, então, na tabela periódica, como é que eu vou evidenciar esse aumento do raio? E aí, tu faz a seguinte análise. Como nós aprendemos, né, que na família o raio ele aumenta sempre de cima para baixo, né, e que nos períodos da esquerda para a direita, como aumenta o número atômico, o raio vai diminuir, tu analisa pelo inverso. Então, se eu ando da direita para a esquerda, o meu número atômico consequentemente vai diminuindo e o meu raio vai aumentando. E aí nós percebemos que o frâncio é o elemento que terá maior raio. Tá bom, gente? Então, de novo, o frâncio na tabela periódica é o elemento que apresentará maior raio atômico. Tá bom? Então, o raio ele aumenta na tabela sempre de cima para baixo e da direita para a esquerda, sendo que o frâncio é o elemento de maior raio, né? Nós aprendemos na química, por exemplo, que alguns elementos têm característica, têm tendência de virar cátion. Aprendemos também que alguns elementos têm tendência em virar ânion. Como é que eu vou compreender isso melhor, professor? Entendendo os raios atômicos, tá? Então, aqueles elementos que têm raio grande, eles tendem a ceder elétrons. É por isso que eles viram cátion, tá? Aqueles elementos que têm raio menor, eles tendem a não ceder elétrons, e sim a ganhar. As outras propriedades nos mostrarão isso de uma maneira melhor, tá? Deixa eu chegar nelas, tá bom? Vamos lá. Professor, quanto ao raio iônico, né? O que é que vai mudar? Beleza. A gente tem um átomo, pessoal, certo? Que está no estado fundamental, né? Mas que, de alguma forma, ele pode perder elétrons, virando cátion, como também pode ganhar elétrons, virando ânion. E nesse caso, tu vai analisar o tamanho do átomo com o tamanho do cátion, que ele deu origem, e o tamanho do átomo com o tamanho do ânion, que ele deu origem. E aí nós poderemos fazer várias observações. Bora começar? Vamos pegar o sódio e seu cátion, que é o Na+, né? Então o sódio ele pode perder um elétron para virar o Na+, né? Bora lá. O átomo de sódio ele é maior que o cátion Na+. Vamos entender isso melhor? Bora lá.
O átomo de sódio, ele tem na sua última camada, né, somente um elétron. E para ele se tornar estável, para fazer uma ligação química, é preferível perder aquele elétron. Então, quando ele perde aquele último elétron, ele perde uma camada eletrosférica. E aí, o cátion vai ter uma camada a menos do que o átomo. Conclusão: o raio do cátion sempre é menor que o raio do átomo que lhe deu origem. Repito para você, o raio do cátion sempre é menor que o raio do átomo que lhe deu origem. Beleza? Então, essa informação ela está aqui, ó. O raio do átomo é menor que o raio do cátion. Aqui é apenas uma análise, tá? Muito cobrada em exames vestibulares, em provas, tá bom? Continuando. Professor, e quando a relação for átomo e ânion? Bora analisar. O átomo de cloro é menor que o ânion cloreto. Beleza. Alguns elementos químicos têm tendência em receber elétron para se estabilizar. É aquela velha regra do octeto, tá, galera? Pois vamos lá. O átomo de cloro, se eu não me engano, tem na camada de valência 7 elétrons, ok? Esse átomo, para se tornar estável, para seguir o octeto, ele precisa ganhar mais um elétron. E aí a última camada, que tinha 7, ela acaba recebendo um elétron a mais, ficando com 8. Esse elétron a mais que entrou na eletrosfera, ele vai brigar por espaço com os outros elétrons que já ali estavam. O que é que isso vai ocasionar? Um maior tamanho eletrosférico, certo? Devido às repulsões. E aí, esse ânion ele vai tender a ser maior do que o próprio átomo que lhe deu origem. E aí, tá aqui a informação para vocês. Então, o raio do átomo ele vai ser menor que o raio do ânion. Tá? Por quê? Porque o ânion ele vai ganhar elétrons, é como se inchasse, na verdade. Tá bom? Deu para compreender isso? Vamos ver isso a partir de imagens. Pronto. Aqui no quadro para vocês, no slide, eu coloquei para vocês alguns exemplos, né? Ó, observe o tamanho do cátion lítio para o tamanho do lítio que está em verde. É muito menor, gente. Por quê? Porque o raio do cátion sempre é menor que o raio do átomo. Ou seja, o lítio, para virar o cátion lítio, teve que perder elétron. E ao perder elétron, ele perdeu a camada, a última camada, que era a camada de valência. Certo? E aí, o lítio, o Li+, por exemplo, que é o cátion, ele vai ter um raio menor que o raio do átomo. Ok? Tá entendido? Agora vamos pegar um ânion. Vamos observar bem aqui de novo. Vamos pegar o flúor. Tá? Olha o tamanho do flúor para o tamanho do ânion fluoreto. Por que essa diferença? Porque o flúor, para virar fluoreto, teve que receber elétron. E ao receber elétron, né, há um distanciamento eletrosférico na camada de valência. E aí o raio vai tender a ficar maior, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido isso. Beleza? Bora continuar? Professor, e nas séries isoeletrônicas, ou seja, aquelas espécies que apresentam a mesma quantidade de elétrons, né? Mas o mesmo número de camadas, porque se são isoeletrônicas, elas têm a mesma distribuição eletrônica. A regra vai ser essa. Quanto maior o número atômico, maior é o número de prótons, portanto, maior será a atração entre prótons e elétrons, diminuindo o raio da espécie química. O que isso quer dizer, galera, meus caríssimos alunos? Que entre aqueles dois ou mais, aquelas séries isoeletrônicas,
Aquela espécie que apresenta o maior número atômico, ela tem mais prótons. E por ter mais prótons, vai haver uma maior atração entre núcleo e eletrosfera. E assim aquela espécie ela vai ser menor. Tá bom? Não entendeu isso? Vamos para o próximo slide. Tá? Bora lá. Aqui nós temos, né, o ânion H-, ou seja, ele ganhou um elétron a mais, então ele está agora com 2 elétrons, né? Ele só tinha um próton e um elétron. Como ele ganhou um elétron, ele tem 2 elétrons. Beleza. E vamos para o cátion lítio, que é o Li+. Ele vai ter, na verdade, 3 prótons e 2 elétrons, porque ele perdeu um. Beleza. São isoeletrônicos? São, porque o H- tem 2 elétrons e o Li+ tem 2 elétrons. Beleza. Quem é que vai ser maior e quem vai ser menor? Aí vem aquela regra. Aquela espécie que tiver o maior número atômico terá o menor raio, devido às atrações entre núcleo e eletrosfera ser maior. Então, nesse caso, o lítio, por exemplo, ele tem 3 prótons. O hidrogênio só tem um próton. Ou seja, o raio do H- ele é maior que o raio do Li+. Tá bom? Tá confuso ainda? Vamos para cá. Ó, como o número de camadas é o mesmo, deverá ser analisado o número de prótons. Então vamos lá, gente. Ó. Menor atração entre próton e elétron, maior raio. Maior atração entre próton e elétron, menor raio. Então, quem tem mais prótons? O Li+ ou o H-? O Li+ tem número atômico 3. Logo, tem 3 prótons. Ok? O H- tem número atômico 1. Só tem um próton. Então, aqui eu tenho 3 prótons atraindo 2 elétrons. E aqui eu só tenho um próton atraindo 2 elétrons. A atração aqui ela é muito maior, muito. Então, o raio vai ser pequeno. No H- não. Um próton atraindo 2 elétrons. Essa atração vai ser mais fraca. Logo, o H- vai ser maior. Passando aqui para vocês. Portanto, teremos que o raio do H- ele é maior que o raio do Li+. Ok? Nós prosseguiremos com essa aula na plataforma. Aguardo todos vocês na plataforma, beleza? E a gente encerra essa aula, esse vídeo, mas eu aguardo vocês na plataforma, todos, sem exceção, todos, quero todos vocês, tá? Para continuarmos a nossa aula. Beleza, galera? Fui!